Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo. Vamos se chegando aí. Como é que estão vocês aí? Tudo certo? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula aí da nossa plataforma, a mais uma aula aí do canal, a mais uma aula aí para tentar passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Sem muitas delongas, tá? Vamos trabalhar, tá? E vamos ver aí o que, é que a gente consegue aí para hoje, tá? Eu tô aqui com um 13 Pro Max, tá? Esse 13 Pro Max chegou pra gente com um impacto, né? E ele tá chegando ali até um certo nível, tá? Na fonte e rebuta, tá? Deixa eu organizar isso aqui. Show. Então, prestem atenção, tá? Vou tentar fazer uma aula rápida. A gente vê se a gente consegue achar essa falha. 13 Pro Max. Vou acionar o boot. Não tem consumo primário. Boot normal, 60 mAh. Foi para 200. Startou ali, passou do primeiro estágio. Então a CPU aparentemente trabalhou. Vamos ver até onde vai chegar. 700 mAh. $900 mAh. E volta e trava aí em 130 mAh. Esse aparelho aqui já é um aparelho que o lojista, técnico, mandou pra gente. Tentou passar software. Tentou passar software e trava em 4013. Tá? Tentou passar software e trava ali em 4013. A gente já deu algumas analisadas aqui para ver se tem alguma malha aqui rompida. Não tem. Tá ok. Tá? E a gente viu que o aparelho sofreu um impacto justamente nessa região aqui. Tá? Então o que é que a gente faz nesse caso? Tenta passar software? Não tenta? Faz quais medições? Começa por onde? Né? O que é que tá barrando a cristalização? Tá? Então anotem no caderno de vocês. 13 Pro Max, de novo, para quem tá chegando agora. Ó. Vou colocar a tela. A gente vê aqui a tela. Vou ligar aqui o dispositivo. 70 mAh, 100. 200, beleza? Vou colocar aqui perto da fonte do aparelho. Imagem, chega até 900 mAh, 1 ampere, chegou aí. Tá? Quem quiser depois tirar um print aí nesse momento aí, chegou até 1 ampere e depois volta e trava aí. Tá? Se tentar passar o software, erro 4013. Tá? Então eu tirei do software só para ver como é que estava o boot dele. Beleza? Então chegando até 1 ampere o aparelho, o dispositivo chegando até 1 ampere. Tá? Show. Então beleza. Mapeamento, nosso AMP, a nossa análise, a gente já tem o primeiro passo. O aparelho chega até 1 ampere. Tem maçã. Tudo isso entra na análise, tá? E agora o M, seria as medições. Por onde que eu começo as medições? No começo, tá? Vamos lá para o começo, vamos fazer as medições básicas desde o começo, tá? Então, primeiro passo. VBAT. Ok. Malhas analógica. Ok. Malha de protocolo. Ok. Beleza? É interessante para mim. Pega uma dock 23 Pro Max aí, por favor, Pito. É interessante para mim verificar se esse protocolo de carga aqui tem 1.8, tá? E 1.6 a 1.4 aqui no FPC da bateria. Porque eu posso ter uma falha do IANS aí sem trabalho. Então é interessante para mim verificar se eu aqui nesses FPC da minha bateria. Então vou conectar aqui a minha dock. Vou energizar a dock, tá? E vou medir em tensão agora, para ver se eu já tenho um padrão aqui no protocolo. Aqui eu tenho 1.4 a 1.2 e aqui eu tenho 1.8, então tá ok. As malhas analógicas em média de 500 a 600 mV, as duas, ok. VBAT 3.5 a 4 volts, ok. Então, por aqui eu vou bem, tá? Por aqui eu vou bem. O que é que eu vou fazer agora? Vou rapidamente em volta da minha memória. Fazer o acesso aqui. A gente vai ter que pegar aqui 3.
3 a 4 tensões aqui. Deixa eu tirar logo essa proteção aqui. Show. Então, em volta da memória aqui tem um 0V9, 2.63, 1.2, 1.8. Então o que é que eu vou fazer? Dock energizada, 2.63, ok. 1.2, ok. 1.2. Que nada. Que nada. Que nada. 1.2. 1.2. 2.3. Então vamos ver que os capacitores são esses aqui. Ah não, 0V9. 0V9 tá ok. 0V9. Então tem um 0V9, tem um 263 e tem um 1.2 aqui. Então, as alimentações de memória até instante, aí estamos ok, tá? Então o que é que mais a gente vai olhar aqui agora? Agora vamos partir um pouquinho para o esquema, tá? 13 Pro Max, vamos pegar aqui as medições de memória e vamos ver o que é que dá para a gente testar, tá? Sem separar o aparelho. Tem essa malha aqui System Alive, que é uma malha importante para a gente trabalhar. Espera atualizar aqui. Tá, System Alive é uma malha importante pra gente, mas não tem como a gente medir porque o TP fica dentro da placa, tá? 2.63, as malhas referência, deixa eu ver se tem como pegar ela aqui. Referência, eu tenho aqui um test point, referência, então vou pegar daqui a pouco esse test point para verificar se a gente tá tendo referência na memória, tá? PCIe, vamos ver se a gente tem como pegar o PCIe. PCIe fica dentro da placa, alimentação, PCIe, vamos ver onde é que fica esses capacitores dentro da placa também. PCIe, PCIe, PCIe. System Alive a gente já viu que fica dentro da placa. Malha analógico, a gente vai medir esse resistor daqui a pouco também, vai ser interessante a gente medir ele. Um V2 aí, outra presente. 0V9, ok. As alimentações, ok. PCIe reset, vamos ver onde é que fica esse resistor. Dentro da placa. SPI Config, dentro da placa também. Malha de switch. Test point aqui fora da placa. Config 2 dentro da placa. Então tem algumas coisas que vai ter como a gente testar aqui fora e outras não. Mas o que já tem aqui fora, clock da NAND, um CPU, o que tem aqui fora já pode ser suficiente para a gente ver se a CPU está encontrando memória ou não. Então vamos começar pelo começo, né? Que foi esse primeiro test point aqui, tá? Da malha de referência. Então, vamos pegar ele aqui. Tirar aqui minha dock. Vou dar um zoom. Bisturi, alguém consegue pra mim? Peguei aqui. Vou pegar um bisturizinho aqui pra gente ver se a gente consegue fazer um acesso aí. Tá todo mundo conseguindo acompanhar aí legal aí? O problema maior da galera quando pega esses aparelhos é que vai separar a placa, vai já mexendo em memória. E aí às vezes, peguei aqui, e às vezes erra. Pode até reparar depois o aparelho, mas erra de bobeira. Tá? Então fiz aqui o acesso. Vou verificar em impedância, né, para ver se está tendo contato com o pad. Então já dá para ver que o pad da NAND está conectado. Beleza. E agora a gente vai tirar aqui essa blindagem para verificar alguns test points que a gente vai tentar medir aqui. E um resistor também aqui da malha ZQ. Tá, então vou tirar primeiro essa resina. Em 13 Pro Max, chegando até 1 ampere reinicia. Para quem está chegando aí agora. Não fiz nada até agora, só análise. Tá? Medições lá no SPC da bateria. Por lá, tudo vai bem. Ao passar software, isso aqui passou no foi quanto? 43 mesmo? Ou passou no 13 tols? Mas deu erro, né? 34%. Então 43. Então,
Aqui também foi passado 4013. Peça um de gato aí, filho. Então eu tirei, né, do 4013 para verificar justamente se ele ia colocar em recovery novamente ou DFU, ou se ele ia ficar em boot loop. Foi o que aconteceu. O que é que acontece quando você passa um software e ele tem um erro e depois não sai mais daquele erro? Quando a gente passa um software que ele dá erro e depois a gente não consegue tirar mais o aparelho de DFU ou recovery, é porque o sistema já corrompeu. Tá? Aqui nesse caso não. Aqui nesse caso a gente tirou do recovery e ele conseguiu voltar. Então nesse caso aqui o sistema ainda não está corrompido. Tá? Então significa que pode ser uma falha de comunicação com algum pad, ou a memória com solda fria, ou a interpose, ou o protocolo. A gente vai tentar achar essa falha. Tá. Vou tentar tirar essa blindagem aqui agora. Então tirando uma blindagem aqui bonitinha, para não ferir a placa, para não quebrar essa aí. Tome cuidado para tirar essas blindagens, porque pega o PD aqui do lado, tá? Para não quebrar ele e não ter problema. Vamos esperar. Pega minha ventoinha, Felipe, por favor. A placa dá uma esfriada aqui agora. Então, para quem tá chegando agora, iPhone 13 Pro Max, chegava até 1 ampere, reiniciava, tinha maçã, tudo certinho. Ao passar sistema, erro 4013, tá? O que é que fizemos aqui? A única coisa que fizemos foi medir. Somente isso, nada mais. Arranquei um capacitor aqui, eu fui um resistor. Deixa eu só me guiar aqui. Ali na frente do speaker. Um resistor. Aqui. Resistor do ar. Ligar essa provavelmente vai ficar sem vida. Só para não se perder, né? Show. Então beleza. Vamos voltar para cá. A placa tá fria. Vou dar uma higienizada aqui. Então qual foi o nosso próximo passo? Tem alguma coisa aqui de NAND que nos interessa. Tem alguma coisa aqui da memória NAND que nos interessa, tá? Deixa eu ver aqui o que é que era. Esse resistor aqui nos interessa, tá? É o terceiro. Deixa eu ver esses test point aqui, analógico. Não. Vamos medir esse resistor aqui. É o terceiro resistor. Ele vai dar um valor baixo se ele seguir o mesmo padrão dos outros resistores dos outros modelos de placa. 116. Ele dá esse valor baixo mesmo. 80 mV. Deixa eu ver aqui só para conferir. Tem algum valor aqui. 150, 160 mA. Tá ok. Tá? Tinha um test point aqui também que nos interessa, que é essa malha aqui. Vou ver se eu consigo pegar esse test point. Só para ver se tem alguma comunicação aqui.
Show. Dando valor 252. Vou ver qual a média de valor dele. É, 308, mas a placa está quente, está válido. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui de memória que nos interessa. Parrot, VDD-Man 2.65. Essa malha aqui. Outro test point aqui do lado do delivery, do power, do Jacko, perdão. Vamos ver esse outro camarada aqui. Por que eu estou fazendo esses testes todos? Porque antes de tentar passar um software, ou antes de tentar tirar memória ou separar aparelho, eu tenho isso aí para fazer, né? Eu tenho vários mapeamentos para seguir, para ver se uma CPU não está desconectada, ou para ver se o pad que pega na interpose ali não está desconectado, né? Então, antes de tentar separar a placa, eu vou realmente fazer uma varredura, como todos os técnicos deveriam fazer. Todos vocês que estão assistindo a aula, né? Perdão, deveria fazer. Mas para chegar nesse conhecimento aqui, para chegar nessa análise, precisa conhecer o que é cada bloco, precisa conhecer o que precisa medir, o porquê que está chegando em 1 ampere, por que eu estou medindo o NAND? Porque nesses aparelhos mais novos, a comunicação de memória, ela é diferente dos aparelhos mais antigos. Tá? Vou tirar essa resina aqui. Então aqui é totalmente diferente. Nos aparelhos mais antigos, até aí iPhone 12 Pro Max, você não vai ter uma falha por memória nunca, chegando até 1 ampere. Já nesses aparelhos 13, 14 e 15, você pode ter falha de memória desconectada ou memória corrompida, tá? Chegando em 1 ampere. Deixa eu só tirar a resina aqui para ver se não tem nada solto. Show de bola. Então, tudo que eu poderia medir aqui, antes da placa ser separada, foi medido e está tudo ok. Aqui agora tem duas saídas. Ou tenta fazer interpose, ou tenta fazer memória. Tá? Ou tenta fazer interpose, logo para abrir para ver se tem alguma coisa por falha da interpose, ou falha em algum CI lá dentro da placa, ou tenta fazer memória. Como eu já sei que esses aparelhos mais novos, tá, tem uma grande probabilidade de quando chegar 1 ampere, 1.4, 1.8, ainda sem memória, a gente vai começar pela memória. Porém, deixa eu só testar aqui para ver se a gente não afetou nada no power. Se não mudou nada, ver se continua com o mesmo problema. Boot startado. 600 mA. Travou de novo. Então show. Já prepara um anão de 13 Pro Max Type P. Então vamos fazer a memória, tá? Já passei software nesse aparelho, tá, gente? Deu 4013. Por isso que a gente seguiu com essas análises tudo certinho, sem achismo, sem sair trocando nada, sem sair atirando em nada, tá? De preferência, tentar ver se acha a memória do 256, tá? E 13 Pro? Pode ser. 6 blocos de memória. É 256. Então vamos fazer a extração da memória, vamos tentar fazer a extração com bico largo, um pouquinho mais largo. Vou usar a mesma temperatura que eu uso aqui para tirar a CPU, tá? 400 por 40.
pelo nível de extração que eu extraio, tá? A memória provavelmente estava com o pad quebrado, tá? Provavelmente essa falha era na memória. Provavelmente. Por quê, professor? Eu extraio o CI, né, se vocês observar, a resina toda na placa. Por quê? Porque eu gosto de ver a coloração dos pads. Esses pads aqui, ó, estavam quebrados já com solda fria. Todos esses pads que estão mais escuros. Esses pads que estão mais branco, tá mais vivo a solda, os pads que estavam conectados. Então, provavelmente, a gente tinha aí, tá? Uma solda fria por NAND, ou até mesmo a NAND internamente aí quebrada. Mas vamos concretizar aqui para ver se realmente vai dar Brasil. Eu já trabalho já com desenvolvendo essas metodologias de inicialização sem tentar passar o software, porque para mim, cada aparelho, é melhor você fazer uma análise sem estar em DFU Recovery, é mais fácil e mais direcional, digamos assim, mais entendido uma falha, quando você pega ele chegando em 600, quando você pega ele chegando em 800, do que o aparelho em DFU dando um erro 43 ou 4014, que é muito geral, né, o erro 43 ou 4014. Então, sigam o professor de vocês, não saiam passando software em tudo que é aparelho logo de cara. Claro que pode ser um erro de software, pode, claro que você pode pegar aí um aparelho corrompido, pode, não estou falando que você não vai pegar erro de software, mas se você procurar entender o reparo e procurar aprender também, é muito mais fácil a sua análise com o boot rolando na fonte, do que você pegar um aparelho travado em 60, travado em 80, em DFU Recovery, dando um erro 43 ou 4014. Primeiro que recovery ou DFU, dependendo se tiver recovery ou DFU, muitas coisas são bloqueadas, muitas coisas não trabalham. Então você pode ser induzido ao erro porque você não tem um conhecimento necessário para aquele entendimento. Pegou o celular tem alguns bugs que não trabalham com o celular em DFU. Pegou o celular em DFU, tem alguns sinais lógicos que não trabalham, que a CPU não libera. Então você pode pensar que é uma falha de CPU ou que é uma falha de uma PMU e ser induzido ao erro. Então eu prefiro trabalhar com todos os aparelhos, quando chega falha de sinalização, eu prefiro trabalhar com eles com boot visível na fonte. Chegando em 400, chegando em 500, chegando em 600, por quê? Como eu trabalho muito com diagnóstico de fonte de bancada, o nível de inicialização, eu vejo um número na fonte, eu já tenho um caminho a seguir. Por que você não abriu a placa, professor? O aparelho foi impacto. Eu poderia abrir a placa. Por que você não abriu a placa? Porque eu tenho um caminho aqui a seguir antes de abrir. Né? Se a gente coloca um aparelho desse aí, real, na bancada da maioria de vocês aí, a maioria de vocês abre um aparelho. E aí já começa a se encher de problema. Você poderia abrir um aparelho desse aqui e um calor involuntário, reaquecer a NAND, os pads e o aparelho ligar de novo. E aí você fala, foi interpose. Beleza. Aí vai fechar, solda fria de novo, já não liga de novo. Aí vai lá e abre. Aí já é 3 calor na placa. Aí no quarto, no quinto, a placa já não liga mais. Então se eu tenho uma probabilidade de trabalhar, eu vou trabalhar. Tá? Se a gente tem probabilidade de medir, eu vou medir, tá? Não gosto muito de ficar brincando de tiro ao alvo não, somente com essas placas novas, tá? Vou testar aqui o boot do aparelho, para ver se não matou PM, para ver se não matou nada, não surtou nada. Tem que travar agora em média aí 60 a 80 mA sem a NAND, reconhecer em DFU, comando figurino.
Aqui só acho uma pinça. Então travou aí bonitinho, a placa está um pouquinho quente. Então está travado. Significa que está reconhecendo DFU. Vou colocar aqui a DOP, só para confirmar. Todos esses processos, quando você vai trabalhar, você tem que seguir. Senão a gente pode ter problema. Deixa eu ver se vai reconhecer aqui em DFU. Deixa eu só ver aqui se reconheceu em DFU. DFU, iPhone 13 Pro Max, para ver se não reconhece com outro modelo também, isso é interessante, tá? Então tá aí reconhecendo DFU, beleza, tá? Agora é usar a mesma NAND ou trocar de NAND, tá? Como o rapaz não me falou nada de dados, falou que não tem importância de dados, tá? Eu não vou respeitar a memória, tá? Até porque ela está descascada aqui e sofreu algum impacto. Pode ser que eu coloque essa memória aqui, gente, e o aparelho do cliente ligue com os dados, tá? Pesquisa aí para mim, KIC 5223, acho que é 128. KIC 223. 128? 128. Então eu vou tentar já botar outra memória. É para também já dar um upgrade para o cliente, um aparelho de lojista, cliente, né? Fazer aquele mimo que todo cliente gosta. Pergunta ali antes de coisar, o Carlos tem alguma coisa de dados? Não tem nada de dados não, né? Você não? Hã? Já passou pagando? Então, já era. Não sei. Foi. Eu odeio perder componente da placa. Então, deixa eu colocar logo esse capacitor aqui. Pega uma sucata aí 13 Pro Max pra mim, por favor. Gente, arrancou o capacitor em volta de NAND. Sei que tem muita gente aí que não coloca, mas é importante você colocar, tá? Ah, mas chinês não coloca, dá certo. A maioria dos aparelhos que a gente pega de cliente que vem da China é justamente porque faltou componentes que o chinês não colocou. É só colocar de volta. Ah, e a gente vai fazer para não quebrar mais? Claro, cara. Se o aparelho chegar na sua bancada, o interessante é que a gente conserte para não quebrar, né? A gente não trabalha, eu não trabalho vendendo aparelho, eu trabalho consertando aparelho, né? Eu não quero ter retorno em minha loja. Vou colocar isso aqui. E logo lá no início, quando a gente separou aqui, a gente perdeu também esse resistor aqui que é do Vibra, né? Então, vou deixar lá o 100%, não tem nenhum problema. Vamos fazer logo tudo 100% para a gente já passar esse sistema já completo. Show.
Deixa eu tirar essa blindagem aqui. Show. Então, agora é limpar a placa, deixar ela esfriar aqui bonitinha. Pega um papel toalha também, gente, por favor. O que é que dá pra tirar dessa aula? Daqui a pouco a gente vai fazer um resumão, tá? Materiais nossos que a gente já tá fazendo aí da... Cadê a carcaça dele, Paulo? Já me dá a carcaça dele, passando a carcaça dele aqui. Materiais que a gente já tá fazendo já de trabalho aí pra mentoria, né? E pros materiais de 2025, né? Tem um passo a passo de inicialização, tem um passo a passo do que medir, tem um passo a passo dos mapeamentos dos conteúdos, que é importante, tá? Os testes que a gente vai fazer de osciloscópio, os testes que a gente vai fazer de tensão, os testes que a gente vai fazer de impedância, os valores que dão corretamente, tá? Pra gente ter um guia, né? E nesse caso aqui, o guia mais importante é você entender que os aparelhos 13, anota no caderno de vocês, 13, 14, 15 e 16. Esqueça aquele negócio de chegou até 300, reiniciou a memória, tá? Memória nesses aparelhos mais novos, tá? Pode chegar a reiniciar até mesmo 2 A, tá? Até mesmo em 2 A. Já peguei aqui vários 14 Pro Max, 15 Pro Max de fazer CPU, tá? E dar solda fria na memória. E isso é lá chegar até 1.8, 2 A e reiniciar. E se a memória de solda fria, a gente fazer rebalo na memória e a memória passar depois normal, tá? Vamos tentar aqui colocar o software. Deixa eu mudar aqui a tela. Tá aí pra vocês. Vamos colocar aqui 18.3.1. Vamos colocar para passar software. Primeiro passo, vamos ver se a CPU se conecta com a memória. Vai colocar só lá em recovery. Já colocou em recovery. Então a CPU vai bem. A CPU vai chamar SDRAM. A SDRAM foi chamada. Tem energia. A SDRAM agora vai se comunicar com a CEP. A SDRAM vai instalar a CEP, 18%, vai instalar o kernel, e aí agora o processo que o hardware vai se comunicar com a memória. E a CPU vai falar para a memória, opa, através do PCIe memória, agora eu vou habilitar o software em você, e você vai ter que habilitar todo o trabalho daqui para frente, tá? 34% era onde dava o erro. Você chegou a ver se era com barrinha ou sem barrinha, Paulo? Chegava até aí, precisava de um montinho de frase. Tá. Então já passou aqui, tá? Porque já apareceu a barrinha aqui, já começando o live. Então realmente era um erro de memória. Vamos esperar sair do 34 ali pra gente concretizar. Mas aqui eu já tenho barrinha, tá? Já tem um barrinha aqui, tá, gente? Se eu já tenho barrinha, já significa já que já passei de memória, tá bom? Mas vamos terminar lá com o nosso software. Esperar sair desses 34 aí. Flash firmware 34%, pode ser até mudança, foi para 44%, já foi direto pro RF, tá? Mudança no iOS. O iOS não passava assim não, tá? Então de 34, pega a caneta, anota para mim aí, para mim, por favor. 34 já tá pulando para 44, já vai instalar o RF. Nota para mim, Pepito. 34 pula para 44, Gasgaud. Atualizar já os conteúdos, tá? Mudou a versão, mudou o iOS, tá, gente? Esse aparelho dão muito essas falhas de solda fria em NAND, tá? Fiz um 14 Pro Max agora, passava software normal, depois loop em 700, tá? Lembre-se, chegava aqui em 1 A, tá? 1 A, tá? E poderia ser a memória, como eu falei para vocês, poderia ser a minha memória. Deixa eu anotar aqui essa mudança que teve no software. NAND 34%, depois já pula para 44. Gasgaud já no sistema de RF. Então já mudou aí o software para a gente atualizar aí os conteúdos, tá? RF instalado, o ROSE instalado, agora só é terminar aí de passar o sistema. Então, anota aí no caderno de vocês, tá? Vou anotar aqui também. iPhone
Agora vamos fazer aqui uma revisão quando termina o software. Alguém pode me dar uma bola aqui? Ou tá difícil aí? Eu? 49. Aqui, deixa eu mudar essa câmera aqui. Opa, já ia passar no meu já. Vou passar ele sem tela. Só um minutinho, tá, gente? Que eu desconectei aqui o software, acabou dando erro. Deixa eu botar para passar software novo. Deixa eu jogar aqui quieto aqui. Tá, vamos pra cá. Ver se eu consigo pegar aqui certinho. Chega aí, Pepito. Eu acho que dá pra eu fazer aqui. Deixa eu fazer outra. Show. Dá pra fazer aqui. Então, vamos lá o passo a passo nosso que a gente fez aqui, tá? 13, 14, 15, 16. Reinicio de 0, 0. Opa, 0, 400 a 1.800 mA, tá? A nossa NAND, tá? 13, 14, 15, 16. Vai ter falhas que a gente vai pegar pela malha, tá? Vão acompanhando aí também a malha. Deixa eu ver aqui como é que tá o meu software. Tá em 50 já. Show. Vai ter falhas que a gente vai pegar por essa malha aqui. Vamos lá em NAND. Esse resistor aqui, ó. NAND ZQ. Tá? Esse resistor é em curto. Tá? A gente vai revisar esse camarada. Depois a gente vai revisar esse outro camarada aqui. Tá? Cadê ele? Aqui, ó. PCIe reset. Porque todo mundo às vezes não vê que é resistor, deixa o esquema elétrico de longe, acha que é um capacitor e na hora que vai tirar NAND solta ele, tá? E alguns pads desconectados, que são pads de comunicação com CPU, tá? Que alguns pads não tem como a gente analisar, que vai direto para a CPU e pega dentro da placa. Aí para você não separar a placa, você teria que tirar a memória e medir por baixo da memória. Essa outra malha aqui, SWD, que é a malha switch. Malha switch da CPU ou da PMU em alguns aparelhos para memória, tá? Malha System Alive. E barramento PCIe. Tem algumas placas que dá para a gente testar os capacitores. Então, todos os aparelhos desses modelos 13, 14, 15, 16, 0,400 a 1,8, 2 A, tá? Tem que suspeitar de memória, diferente dos aparelhos mais antigos. Até o 12 Pro Max, a gente não tem, tá? A gente não tem a falha em 2 A por memória, tá? Nos aparelhos mais antigos, no máximo até 400 mA. Então, chegou até 800 mA, chegou até 1 A. Se o cara coloca para passar software e trava em DFU ou recovery, o cara pode perder o reparo, tá? Por quê? Ele pode ser induzido a um erro da 4014, pensar que é CPU, pensar que é PM, pensar que é indutor e aí se atrapalhar, tá? Então, os aparelhos mais novos, anota no caderno de vocês, tá? Que
Passou de 800 mAh, passou de 1 A, 1.2, 1.4, placa nova, igual essa minha aqui, intacta. Ainda assim, pode ser memória com solda fria ou memória corrompida. Acabei de provar isso aqui para vocês agora, um aparelho que estava reiniciando com 1 A. Tá? Fui logo em memória? Não. Tá? Queria mostrar para vocês uma falha por algum componente, né? Mas nem sempre a gente vai pegar falha por componentes. Tá? Por quê? Tem pads que tá lá só em comunicação, pads que tá dentro da placa. Como eu não queria abrir a placa, né? Mediu o que dava para medir ali por fora da placa. Show? Então deixa eu voltar para cá. Certinho. Tá passando já o software aí. Deu para entender, gente, certinho? Tá? Quem quiser fazer um resumão, ó, tá reiniciando em 1.2 A, 1.5 A. Vamos lá, o que é que tem de memória que se comunica com CPU? Vamos lá, ZQ, PC no começo, tá? Clock da memória, tem algumas marcas que dá para pegar o clock que é... Vê se ele tem a senha da tela ali, cara. Vê se ele tem a senha da tela ali. Entrei aqui, gente, só para mostrar o aparelho aí, tá? Já está aí ativando, a gente colocou a memória de 256. Era uma memória 128. Tá? Vamos ver se a gente consegue fazer a ativação aqui. Tá pedindo um iCloud, tem a senha não? Eu pedi mais cedo, ele está tentando com o cliente lá. Tá? Tem a opção do código. Cadê a opção do código também? Tá. Só pra galera ver o aparelho, tá? Tá já ativando normal. Tá com o LS desconectado. Deixa eu ligar aqui. Só pra gente finalizar e ver o aparelho ligado, tudo certinho, tá? Deixa eu ligar. Então anotem o passo a passo, tudo certinho. É um aparelho que aparentemente parece muito simples, tá? Na bancada dos outros, quando a gente vem fazendo, é tudo simples, né? Porém, quando a gente pega, toma cuidado, porque uma análise iniciada de forma errada, uma análise que você começa pelo setor errado, uma análise que você faz besteira, é o suficiente para você perder o aparelho, tá? Então poderia ser que muitos desses técnicos hoje pegassem um aparelho desse aqui, fosse separar a placa, fosse tentar mexer em carga, fosse tentar mexer em algumas outras coisas e acabasse não tendo o resultado que era para ter, tá? Ou também poderia já ir direto em memória, né? Trocar memória ou fazer qualquer coisa na memória e acabar também tendo um resultado positivo. Porém, é o entendimento do consumo, tá aí ativando normal, é o entendimento do consumo, é o entendimento do que você deve fazer com cada consumo, tá? Então, beleza. Finalizando mais uma aula. Aula de hoje, 13 Pro Max em looping. Anota aí no caderno de vocês, 13, 14, 15, 16. 800 mAh, 700 mAh, 1 A, 2 A, 1.5. Reiniciou, a placa é nova, foi impacto. Faz as medições que a gente passou para vocês em memória, que pode ser que você já encontre a falha em memória. E não abre o aparelho em vão. Valeu? Fiquem com Deus aí e ótima quarta-feira. Fui!